A seguir, IIGD Irajá. Qual é o problema da humanidade? É uma fome. O problema da humanidade é uma fome. Que fome! É triste quando isso acontece com os cristãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Palavras de Jesus, versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão, o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, Jesus? Vamos atentar bem para essa simplicidade desse pedacinho, tá? Esse pedacinho, esse capítulo todo, quase todo, a partir do versículo 22, Jesus fala do pão, que é Ele próprio. Jesus usou o pão, irmãos, como figura representativa, porque a pessoa, se ela comer um pãozinho, ela está com uma fome desesperadora, uma fome de desespero. Se ela comer um pãozinho com qualquer coisa, ela já sente saciedade, ou seja, ainda que, vamos dizer, o pão não vá nutrir todas as necessidades do corpo físico, mas imediatamente a fome acaba. É isso que Jesus está falando. Todo ser humano tem fomes, irmãos, muitas fomes. Tem fome de paz, tem fome de vida, fome na saúde, fome de alegria, fome na segurança, ou seja, a fome da fé. Todo ser humano tem fome. E sede. Sede, queria ter um descanso, queria segurança, eu queria viver em paz. Jesus está dizendo que tudo isso e tudo que se precisa está nele. Então, nós iniciamos no 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está fazendo alusão, irmãos, àquele pão que descia no deserto, que era assim, como um orvalho, e eles juntavam assim com as mãos e colocavam no forno para assar e saía um pão. Caía lá do céu. Aquele maná que descia do céu já era uma figura, tá, de Jesus Cristo aqui no mundo, saciando todo tipo de fome. Resumindo, Jesus é a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus não for recebida no coração, a fome vai continuar. Daí tanta gente com fome em tantas áreas da vida. Se cada cristão, irmãos, abrir o coração para compreender a palavra de Deus, se permitir que o Espírito Santo fale. Eu disse no culto das 7, é impossível, irmãos, que num culto inteiro Deus não fale com cada um pouquinho, ou que não apresente uma solução. Ele apresenta, ele tira o medo, ele abre o entendimento da cura, ele acalma um coração. Mas a pessoa tem que estar ligada, irmãos. Coração aberto. A pessoa tem que ter uma vida com Deus de verdade. Não é uma vida religiosa. Já fui ao culto, já paguei meus dízimos, já tomei Santa Ceia, já fiz isso, já fiz aquilo. Irmão, tudo é dentro do coração. É lá dentro. Tanta incerteza, tanta insegurança, tantos medos, tantas preocupações. Por quê? Porque ainda não tem o seu interior inteiramente saciado. O coração tranquilo. Por quê? Porque ainda não há uma confiança total na palavra de Deus. Aí lê o Salmo 91, lê o Salmo 91, lê. Qualquer ventinho à volta, qualquer ameaça de perigo, desespero, medo, pânico. Qual é o problema? É o que está dentro, irmãos.
O problema é o que está dentro. Enquanto o cristão não comer esse pão, em cada área da sua vida, porque a palavra fala. Quando a pessoa, ela se torna uma pessoa religiosa e não fervorosa, não busca uma intimidade com Deus, de orar, e sente, irmão, sente a presença de Deus. Quando a palavra se abre e mostra uma solução, uma resposta, vem uma paz no coração. Resposta de oração. Qual é a certeza que se tem de que a oração foi ouvida? É a coisa mais simples. Você quer o diagnóstico disso? Vamos marcar essa página aqui e vamos em Filipenses, no capítulo 4. Carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, fala sobre oração. Fala para acabar com a ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então dá uma paradinha. Isso aqui é uma base de entendimento forte, irmão, sólida, uma estrutura para quem leva uma vida de oração. E todo cristão precisa levar uma vida de oração. Por quê? Porque nós temos necessidades que precisam ser supridas e, obviamente, ninguém melhor para suprir que o próprio Deus. Então eu preciso saber orar para buscar respostas de Deus, para buscar bênçãos, para entregar problemas e sair da oração descansada, sabendo que o problema está nas mãos de quem pode resolver. Então isso aqui é uma base. Então a primeira coisa, o Espírito Santo, o Senhor Deus diz: não fiquem inquietos por coisa alguma. Tá bom, estou inquieto. Às vezes a pessoa fica 3, 4 dias cheia de ansiedade, até despertar que existe o refúgio da oração, que existe o escape da oração, que existe literalmente a ferramenta da oração. Dependendo da necessidade, do momento, a oração vai ser um refúgio, vai ser um escape, vai ser a entrega das lutas e problemas. E aí, então Deus, o Senhor Deus, Ele colocou tudo na palavra. Esse é o pão. A palavra de Deus é o pão. Mas eu tenho que entender que há várias fomes. E todas elas ficam saciadas de imediato se comer o pão da vida. Ou seja, acalma o seu coração. O que é fé, irmãos? Fé é uma convicção inabalável daquilo que está escrito, daquilo que se espera de quem? Da mão de Deus. Então eu preciso da minha intimidade com Deus. Constantemente eu digo, muitas pessoas se convertem e só tem de comida, de alimento, o que recebem nos cultos. Não abrem uma Bíblia em casa, se abrirem para fazer leituras devocionais sem entendimento, não estão comendo aquela comida. Não estão literalmente assimilando aquele entendimento para colocar em prática, para descansar o coração. Daí as igrejas cheias de pessoas ansiosas, nervosas, agitadas, apavoradas, com muito medo. E aí fica fácil para o diabo jogar tudo que ele pode jogar. Irmãos, até Satanás atuar numa pessoa que é de Jesus, jogar, pessoa depois de convertida, cai numa doença. Depois de convertida, cai numa depressão profunda. Por quê? Porque se lá atrás ela encontrou o remédio. Porque a Bíblia diz que a própria palavra diz que ela é remédio. Cura para a alma, cura para o espírito, cura para o corpo. Onde está a falha? A falha no comer o pão. Eu estou comendo este pão, o pão, esse desceu do céu. O único que desceu do céu. Então, irmãos, às vezes o cristão não leva isso a termo para uma prática de vida. Enquanto o cristão tiver a Bíblia Sagrada como um apoio religioso, vai continuar com os mesmos problemas. Com as mesmas ansiedades, os mesmos medos, as mesmas depressões, as mesmas perturbações, as mesmas necessidades, as mesmas enfermidades. Não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Será que Deus não sabia o que estava falando quando disse: não quero meus filhos ansiosos por nada? Mas, Senhor, eu sou tão pequeno para resolver problemas tão grandes.
Pois é. Se os problemas são grandes, é para quem é grande resolver. Não é para nós. A questão é, eu sei entregar nas mãos dele. Eu tenho o endereço. Eu encontrei o caminho. Jesus, eu sou o caminho. Então, e a seguir ele diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Será que eu abro meu coração para Deus? Ô irmãos, o cristão tem a mania de fazer uma oração como uma reza, cheia de metodologia. Bom, agora eu canto louvor, agora eu vou dizer para Deus que eu conheço a palavra dele, agora eu vou fazer um pedido, eu vou agradecer e... rasga o coração diante de Deus. Senhor, o Senhor diz para não ser uma pessoa ansiosa, mas eu sou. Eu quero a tua ajuda. Eu ainda não consegui, Jesus, resolver isso. Senhor, o Senhor diz para eu não me preocupar com as coisas da vida, mas eu deito preocupado e acordo preocupado. Senhor, as minhas responsabilidades são muito grandes. Aí Deus está olhando para aquela criança e está dizendo: não sei de nada, né? Eu não sei nada que se passa na sua vida, mas vai, fala. Conta. Faz igual criança. Conta. O problema é esse, irmãos. É que o cristão não se alimenta do pão do céu e depois não sabe como agir em cada momento da sua vida. Surgem problemas, cristãos se desesperam. Um sintoma, tem gente que já desaba com sintoma. Só sintoma. Só o sintoma. O diabo está perto jogando a seta e dizendo: estou chegando. E a pessoa já está apavorada. Deveria dar um passar fora. Mas está fraca, está caída. Espiritualmente. Quando o cristão não se alimenta espiritualmente, irmãos, ele cai. Espiritualmente ele está caído. Quando o cristão está caído, ele não tem autoridade, ele não assume, não tem como. Ele está fraco. Está fraco. Ainda no versículo 6. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. Meu Deus, se a pessoa não consegue nem crer que Deus está ouvindo a oração, vai agradecer o quê? Irmãos, é preciso entender bem o que é uma relação com Deus, uma comunhão com Deus. A coisa, antes de ser exteriorizada, ela é lá dentro, irmãos. É lá dentro do coração. Falamos esta semana sobre... Ainda falei um pouquinho hoje no primeiro culto, daquilo que eu falei na sexta-feira, que nós falamos, que eu mostrei da Bíblia para vocês, sobre alimentos. Se tem medo de alguma coisa, meu, esquece. Porque o medo é uma porta aberta para o mal. Quem conhece aquele livrinho, Medo Fecha a Porta? Levanta a mão e balança assim. Todo mundo já leu? Quem já leu? Tá aí, ó. Medo fecha a porta. Que é livrinho do missionário. Medo fecha a porta. Ali eu tenho mais claro que o medo é uma porta aberta para o mal. Aí sexta-feira eu falei sobre isso. Falei, a pessoa vai comer uma comida, já come, já sentindo dentro de si que vai passar mal com aquilo. E insiste em comer. Para que come se está sentindo que vai passar mal? Se está sentindo que não vai fazer bem, para que come? Não é o fato de comer, é o fato de ter medo. Esse que é o problema. A Bíblia explica tudo, irmãos. O problema é que o espírito está faminto. Quando o espírito está pleno da palavra, do pão da vida, então não há espaço para mais nada, para o medo, para o receio, para a ansiedade, para o desespero. Não há. Hoje a coisa mais difícil é você encontrar uma pessoa, tá? Que seja lúcida, consciente, que não viva com ansiedade, com receios, com dúvidas, com medos. Sim, porque as pessoas insanas num sanatório estão completamente alheias a tudo isso. Vamos à realidade. Muita preocupação, pouca oração. Pouca oração, muita preocupação. Não ora, não dá tempo a Deus. Não se põe diante da palavra. Pouca comida. Come uma coisinha, tem gente que come num pirizinho.
Acostuma o estômago com aquela coisinha. Aliás, por exemplo, exemplo é quem faz redução de estômago. Já faz para poder comer pouquinho. Agora, quando tinha o estômago inteiro, por que não se conscientizou e reduziu a quantidade da comida? Não, um dia eu ouvi que uma pessoa comia um frango inteiro no almoço. Fora a comida em si, o arroz e o feijão. Foi um frango inteiro. Falei, um frango inteiro dá para uma família grande. Mas como tem gente que vive para comer e não come para viver, então a gente come para viver, não vive para comer. Mas enfim, tá vendo? Vamos, tá criticando quem fez bariátrica? Nem entro nesse campo, meu irmão. Nem entro nesse campo. E para. Nós estávamos vendo lá a falta do alimento do céu. A falta, irmãos, da comida espiritual. Do cristão realmente saciar o seu espírito com a palavra revelada, com o entendimento, com a comunhão com Deus. Vai dizer, bom, eu vivia preocupado, ansioso por conta de doenças. Mas agora eu entendi, eu comi esse pão. Eu agora entendo o sacrifício do Calvário. O meu coração crê. É lá dentro. Não adianta, irmão, se blá, blá, blá. Eu creio, olha que eu creio. Tá claro que eu creio. Amém, amém, igreja, amém. Às vezes os que mais gritam amém são os mais medrosos. Os mais ansiosos. Os mais assustados. Os mais temerosos. Pastora, eu vou te mostrar. Tá aqui na palavra, tá aqui o pão. Quando é que uma pessoa tem certeza que Deus respondeu a sua oração? É o versículo 7. Dá uma olhadinha comigo no versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pronto. Acabou. E sabe quando é que isso mais acontece? Quando o teu espírito está saciado. Ou seja, eu entendi a palavra. Já orei? Já orei. Acabou. Chegou uma senhora aqui pela primeira vez, virou para uma das pastoras e disse, eu preciso muito, muito falar com essa pastora, mas muito, muito, ouvi falar isso, assim, 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 preciso muito falar com essa pastora. Aí a pastora sabiamente disse, olha, está na hora do culto, a senhora vai entrar, vai prestar bastante atenção na palavra que está sendo pregada, que vai ser pregada, estava na abertura do culto. A senhora entra, senta, a senhora fica ligadinha na palavra que a senhora vai ouvir. Ah, eu gosto da palavra. Não, a senhora vai ficar ligadinha porque a senhora vai ouvir do altar. Já tá, não estou sabendo de nada. Eu entrei e comecei a falar de problemas de família e soluções de Jesus na família. Problemas no casamento e a solução nos casamentos pela palavra de Jesus, cada um tomando o seu lugar. A esposa no lugar de esposo, o marido no lugar de marido, ele é a cabeça, ela é a mulher submissa, e é porque é assim, é assim, é assim, é assim, e vamos aos filhos, e vamos à família, e vamos aí, vamos à invasão de familiares. Bom, uma panorâmica sobre família, mas nas minúcias de algumas coisas, de alguns fatores, como o casamento, a relação pais e filhos, a educação de filhos. Tá bom. Foi um culto para a família. Terminei a palavra, falei, agora vamos fazer a oração. Tá bom, terminamos o culto. A pastora, que já estava do lado da moça, falou, então e agora? E ela disse, não precisa. Tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi do altar. Se a senhora não quer conversar comigo, não. Eu já vi onde eu estou errando, quem está errando sou eu. Alguém falou com ela? Não. Eu falei com ela? Nem sabia. Quem falou com ela? O Espírito Santo te sonda. Ele sabe o que você precisa. Mas se você não comer a palavra que Ele está dando, meu irmão, esquece. Por quê? Ele é o Senhor. Ele sabe, irmãos. Ele sabe o problema que cada um está vivendo. Mas Ele não deixa a coisa no automático.
Ele quer que você o escute. Ele quer que você leve a sério. Encrenquinhas no casamento, se cada um ocupasse o seu lugar, acabava o problema. E aí, problemas grandes, só alguém que é muito grande para resolver. Irmãos, o cristão tem que atentar. A fome espiritual é um grande problema no meio cristão. No mundo é total. O mundo tem uma fome de Deus, mas não identifica. O mundo jaz no maligno, mas não sabe. O mundo é tomado pela cegueira espiritual, desconhece. Mas nós que temos a Bíblia, a palavra de Deus, não, meu irmão. Mas o pão tem que ser comido todo dia. Todo dia nós precisamos do alimento físico para o sustento do nosso corpo, sim ou não? O corpo só vai funcionar bem se ele for muito bem nutrido, muito bem alimentado. Não é o fato de comer muito. Aliás, quem come muito, como nós sabemos, se as pessoas que comem exageradamente, né, que se estufam, enchem o estômago, ficam lá, né, sobrecarregam o corpo. Tem gente que sobrecarrega, misericórdia. Mas não estou aqui para falar disso. Estou aqui para falar o que Deus colocou no meu coração. O problema de muitos cristãos, irmãos, é a falta do alimento espiritual, do alimento certo no momento certo. Esse pão é para todo dia, porque esse pão fala da saúde, esse pão fala da segurança, esse pão dá autoridade, esse pão nos alerta, esse pão nos livra dos perigos, esse pão nos livra do pecado. Para cada momento da nossa vida, a palavra tem que estar trabalhando dentro de nós, tem que estar trabalhando no nosso espaço, no nosso território. Se você não crê que os olhos de Deus estão sobre a sua terra, que segurança você vai ter? Como é que você vai dormir um sono tranquilo? Então deixa eu mostrar para vocês, antes de nós voltarmos em João 6, em Provérbios capítulo 4, versículo de número 7. Vamos juntos? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Conhecimento de Deus, irmãos. Deus está chamando, dizendo: vem me conhecer, vem me conhecer. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.